tempo não, vambora para o vídeo. Senhoras e senhores, estamos ao vivo, hein? Acabou agora há pouco em Mirassol, uma sova na estreia, no primeiro jogo da temporada. Mirassol 3, São Paulo 0. O ano vai ser duro. Quero ficar com as palavras do Luciano depois do jogo. A torcida vai ter que nos ajudar. Não nos abandone, porque o resto do clube já abandonou esse time. Não tinha um dirigente lá. Claro, o Casares, se fosse lá, capaz de não voltar. Ninguém estava lá. E o time está abandonado à própria sorte. Então, portanto, vai precisar da torcida. Só isso que eu tenho a dizer. O São Paulo fez um jogo muito ruim, muito ruim. Primeiro tempo, o jogo acabou, né, com 2-0. A hora que ficou 2-0, acabou o jogo. Até melhorou um pouquinho no segundo tempo. Lá entrou o Ferreirinha, fez um barulho lá, uma bagunça, não sei o quê. Lucas, completamente fora, muito mal. Alisson, meu pai do céu. Outro dia eu falei, acho que o Alisson poderia ser negociado. Me brigaram comigo. Absurdo! O cara não tá jogando nada. Tudo bem, vamos. Eu vou repetir, não vou criticar nenhum jogador, acho que esses caras são vítimas. Mas um começo de temporada trágico, tenebroso, e o que vem por aí é isso aí. Acho que essa derrota, até só para passar a bola para o Arnaldo e para vocês, deixa a situação do Casares um pouco pior. Porque depois de uma estreia dessa, uma cacetada dessa, na estreia, 3-0, quem está em dúvida, será que eu voto, será que eu não voto, o que eu faço? Esse cara deve estar pensando agora no que fazer, né? Não deve estar pensando... todo mundo está pulando do barco, o Casares não tem mais ninguém do lado dele. E teve até a reportagem do Fantástico hoje, que nem trouxe nenhuma grande novidade, mas por estar no Fantástico tem uma repercussão muito grande. É isso, só apelo para quem puder, vá aos jogos e apoie o time. Esses caras que entraram em campo, por mais que jogaram mal hoje, por mais que a gente possa falar um monte de coisa sobre o time, mas esses caras são vítimas, tanto quanto o torcedor do São Paulo, como o clube São Paulo. Arnaldo, e aí? Você gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou ou foi um lixo? Salve, Tirone, salve, galera. Foi um lixo. E o pior de tudo, Tirone, era um lixo esperado. Esse que é o mais complexo, né? E também me fio nas palavras do Luciano depois do jogo. Na verdade, né, Tirone, o placar foi idêntico ao do último jogo entre os dois times no Brasileiro. 3-0 para o Mirassol, inquestionáveis. E a impressão, aquele jogo foi em outubro, né? A impressão é que o Mirassol continua na mesma toada e o São Paulo está pior ainda, né? Dentro e fora de campo. Então, um jogo entre um time organizado, confiante, com tudo em ordem, contra um bando sem estímulo, sem reação e sem perspectiva, né? E acho que é aquilo que eu falo, né? Eu acho que o torcedor do São Paulo talvez não tenha entendido, não só não abandonar, como disse o Luciano, mas entender que esse campeonato que a gente vem chamando a atenção é uma grande armadilha. Faltam 7 jogos apenas, né? Só tem jogo difícil. Esse campeonato rebaixa 2. Só tem jogo difícil para os grandes. Então, a primeira missão é fugir do rebaixamento neste campeonato. Como o São Paulo é acéfalo, não tem diretoria alguma, o São Paulo é aquele grande que aceita estrear contra o Mirassol em Mirassol. Aliás, né? Só um parênteses, né? Não é que os outros... Tem time que não vai nem jogar contra o Mirassol. Caso do Corinthians, por exemplo. Não, nenhum grande... Então, o Corinthians vai nem jogar com o Mirassol. O Palmeiras vai jogar em casa. O Corinthians não vai nem jogar contra o Mirassol. Ninguém vai a Mirassol. Só o São Paulo foi na primeira rodada. Então tem essa circunstância do campeonato. O Corinthians estreia em casa, Santos estreia em casa, e o Palmeiras estreia em casa, visitando a Portuguesa no Canindé com torcida, né? E o São Paulo vai a Mirassol. Como ninguém cuida dessa porra de detalhe, é mais difícil ainda, né? Agora o São Paulo tem o São Bernardo na quinta-feira, virou uma decisão, porque domingo é o Corinthians em Itaquera. O Corinthians está que nem o Mirassol. O zagueiro está chutando do meio de campo, a bola entra e tudo mais. Então, é essa circunstância com impeachment entre os dois jogos, a votação do impeachment entre o São Bernardo e entre o Corinthians, né? Então, é uma situação muito delicada, a pior situação que o São Paulo já viveu na sua história, fora do campo e dentro também, porque o time é muito limitado, como a gente sempre falou. E, para começar, a gente vai falar bastante da matéria do Fantástico, da situação do Casares, da semana, mas é aquilo, o campeonato começou depois das férias, da pequena pré-temporada, e o São Paulo só trouxe um jogador do departamento médico, o Lucas,
condições que o Tironi falou, e um reforço que é o Danielzinho. Então, o time era fraco, está mais fraco, e o clube está fraquíssimo. Então, é uma equação muito complexa para 2026. Aliás, a gente vai falar sobre o jogador, mas o Wendel ficou no banco, entrou todo mundo, entrou o Ferreirinha, entrou todas as pessoas e o Wendel não entrou. Né? Exatamente. O São Paulo não dá para falar um pio, né, sobre nada estranho no jogo, de não sei o que e tal. Mas só para não deixar passar a expulsão do Mike, né? E aí a cereja no bolo, o tal do Candançan, no lance que nem falta direito foi. Até o Sávio, que adora o Candançan, falou era jogo para amarelo. E o cara é expulso. Tudo bem, no final do jogo estava resolvido, ainda tomou mais um gol e tal. Mas só para empacotar de vez esse negócio. O Candanção, que é o juiz que o São Paulo nunca ganhou um jogo na vida, apitou a partida. Dois detalhes. Não quer dizer nada. São Paulo podia ser o Colina apitando o jogo hoje, só pode perder, mas só para não deixar passar. Exato. Com dois detalhes, Tironi. Um relacionado a sua observação sua. O primeiro é o seguinte, né? Com o terceiro gol tomado no final, o São Paulo está na zona de rebaixamento do Paulista ou Capivariano. São os dois piores times. Estou falando. Você tem que olhar para baixo. E segundo, em relação ao Mike, em relação à ausência do Wendel e a entrada do Nicolas titular, tem que ter muita parcimônia com os moleques, senão vai queimar todo mundo. Exatamente. Não dá para jogar moleque a essa altura. É o que eu falo com os nossos companheiros que adoram a base. O Mike é melhor que o Cedric, possivelmente mas não está em condição emocional de jogar ainda nesse tipo de jogo. Uma roubada do Mirassol. O Nicolas não sei o que, não dá. O Nicolas, cara, ele jogou contra o Fluminense 6-0 e jogou contra o Mirassol 3-0. Daqui a pouco ele não consegue mais jogar, né? Então, o moleque, nessa circunstância, nesse caos, não é alternativa, né? Não é. Você tem toda a razão. É a qualidade do Lucas. Vamos lá. O pouco que você tem a esperança de um Luca virar o seu meia, o pouco que você tem é o Cedric não estar nem no banco, porque o Cedric não pode ser jogador de futebol profissional de São Paulo. Desculpa, o Cedric não tem qualidade para isso. O Cedric pode jogar, talvez ele possa ser o jogador reserva do Curitiba quando o Curitiba está na Série B. Quando o Curitiba está na Série A, não pode. E ele é titular do São Paulo. Então, assim, é isso, porque o São Paulo treinou também esse período. O São Paulo teve o mesmo período de férias do Mirassol. O São Paulo voltou para isso. O Mirassol perde 8 jogadores e apresenta um futebol 3-0 no São Paulo. E aí a gente fica relativizando as coisas. Cara, não dá pra achar normal, gente. Desculpa, não dá pra achar normal. Ainda que seja grande fase é o Mirassol e ainda que seja uma fase horrorosa é o São Paulo. Não é possível aceitar isso, cara. Não é possível. Tem que se cobrar de diretoria, mas também tem que se cobrar de jogador, de comissão técnica, todo mundo. Não dá pra começar o ano desse jeito. Atenção em relação ao trabalho do Crespo para o ano. Tô falando que tem que trocar, tem que mandar embora, não presta, coisa do tipo. Não, nada disso. É o primeiro jogo da temporada. Mas como já frisei aqui no ano passado, São Paulo precisa de variações na sua forma de jogar. Não dá pra ter só um jeito de jogar em qualquer cenário, de qualquer jeito, em qualquer tipo de jogo, em qualquer campo, porque o futebol brasileiro já demonstrou que para aqueles que não têm a possibilidade de investir e montar o time para impor seu jogo, que é o Flamengo, por exemplo, você precisa ter formas diferentes de jogar. Uma linha de 4 em alguns momentos, um meio mais recheado em outros, jogadores de velocidade pelos lados do campo em outros. E eu acho que o elenco do São Paulo oferece, sim, essas possibilidades. Não é uma oferta imensa, gigantesca, mas oferece possibilidades do time jogar de outras formas. Acho que esse é um ponto que o Crespo vai precisar começar a considerar. Até aqui ele não sinalizou para isso, mas depois de mais uma atuação ruim, previsível e pouco sólida defensivamente, acho que esse aspecto coletivo, precisa começar a ser olhado, analisado e pensado pelo treinador do São Paulo. Agora, o ano novo começou, mas não começou muito diferente para o São Paulo, né? Quer dizer, o São Paulo, acho que tinha a comemorar hoje apenas o fato de que voltamos a falar de futebol quando falamos do São Paulo e não ficamos apenas nas páginas policiais. Só que essa alegria também durou pouco, né? Durou 10, 15 minutos do jogo contra o Mirassol. E nem das páginas policiais o São Paulo acabou saindo, porque durante o jogo, né, ironia do destino, Fantástico produzia uma matéria a respeito dos escândalos na direção do clube. Pois é, já vimos tantas e tantas notícias, inclusive envolvendo a polícia em outros clubes brasileiros. Alguns conseguem blindar a equipe, conseguem blindar o time de futebol. Nem sempre isso consegue ser feito em outros clubes. Será que o São Paulo vai passar por isso em 2026?
2026, porque a diretoria do São Paulo já está passando por uma dificuldade muito grande e sim, é um caso de polícia. Mas isso já mostra algum temor para o seu torcedor? Já é para olhar e falar assim, imagina o que vem pela frente? Eu acho que sim, eu acho que no fim das contas esse temor do torcedor do São Paulo é normal e é compreensível por tudo que o clube vive também fora de campo. Dentro de campo não é, teoricamente, um clube para brigar por rebaixamento em Campeonato Brasileiro, brigar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe que grandes clubes desse tamanho, com esse peso, com essa responsabilidade toda, às vezes você está num mau momento e esse mau momento te leva sempre mais para baixo. Então, acho que existem motivos para preocupação, existem coisas que precisam ser resolvidas fora de campo. Agora, repito, do ponto de vista do jogo em si e das duas equipes e do adversário, o resultado é normal. A gente está falando de um confronto de Série A, não estamos falando de um confronto de um time de Série A contra um time de Série B ou de Série C ou de Série D. Não, a gente está falando de um confronto de dois clubes da elite do futebol brasileiro. Um deles vai jogar Libertadores, e este clube é o Mirassol. O outro vai jogar Copa Sul-Americana, e este clube é o São Paulo. Então, assim, neste momento da história dos dois clubes, esse resultado é normal. E acho que também nesta fórmula do Campeonato Paulista, é preciso considerar que cada derrota tem um peso maior. Porque a gente está falando de um campeonato onde todo mundo vai jogar 8 partidas apenas, e não mais 11, né? São 8 partidas apenas. Aperta. Não mais 11, não mais 12, né? Porque eram 12 até a temporada passada. E aí você vai jogar 8 jogos apenas e 3 deles são clássicos. Sim. Porque essa foi uma premissa da tabela, né? Manter os clássicos para manter essa atratividade do campeonato. Portanto, assim, o São Paulo tem mais 7 jogos, dos quais 3 são clássicos, né? E depois mais 4 partidas. Claro que tem toda a condição ainda de se classificar e tal, mas agora cada derrota, cada mau resultado, cada ponto perdido nesta fórmula acaba contando mais. Você tem que sair. Você não pode continuar no cargo. E, repito, isso vale não apenas para o presidente de um clube de futebol. E os indícios são absurdamente claros e parecem indicar algo que não tem muita saída, não tem muita justificativa. Pior, eu soube agora que a justificativa dada pelos advogados do Casares, a reportagem exibida há pouco pelo Fantástico, os advogados disseram que aquilo era um dinheiro que o Casares ganhou, né, por trabalhos que ele fez e que ele guardava em casa, ali ele estava guardando em casa. Aí ele resolveu, num determinado momento, o dinheiro que ele ganhou em cash, né, dinheiro nota, ele resolveu depositar. Olha, eu queria saber quem faz isso no Brasil atualmente, quem guarda o dinheiro de um trabalho em casa, ainda mais com esse montante, né? E aí depois vai depositando na conta. Ok, pode ser uma argumentação, eles vão precisar provar isso, da onde é esse dinheiro, quais foram os trabalhos, quem pagou vai ter que dizer, não, sim, de fato eu paguei em dinheiro. Por que você pagou em dinheiro? As pessoas também vão ter que explicar. Então, tudo bem, eles têm uma linha de defesa, que não parece, de fato, essa é a minha opinião, mas é só uma opinião, não parece uma linha de defesa muito promissora. Agora, se essa é a linha de defesa, se os indícios são esses, me parece que até para conseguir focar na sua defesa, que não vai ser fácil, já está muito clara pelas declarações dadas pelos advogados, até para focar na sua defesa, o Casares não pode ser presidente do São Paulo, porque assim, ele acho que prejudica a sua defesa, muito provavelmente, e prejudica o São Paulo, evidentemente, porque, bem ou mal, a imagem do clube está estraçalhada por conta das ações ou das suspeitas em relação ao seu presidente e à sua diretoria. Quando um clube de futebol está todo dia no noticiário policial e não no noticiário esportivo, isso destrói a imagem do clube. E o Casares precisa entender que é isso que está acontecendo com o São Paulo. Se ele diz que ama tanto o São Paulo, talvez seja o momento de repensar e dizer, não, agora eu vou dar uma parada, eu vou me defender, eu vou voltar por cima e vocês vão ver aquele papo todo. Pois é, no ano Esse passado... início de campeonato, sempre tem aquela conversa, os times menores se preparam, tiveram mais tempo para se preparar, os times maiores tiveram menos tempo. Mas o São Paulo, já era esperado que isso fosse acontecer. E eu tenho certeza, PVC, que a diretoria estava vendo o jogo, porque sabe muito bem que o resultado como esse vai interferir e muito na reunião que pode provocar o impeachment lá do Casares. O Mirassol colaborou muito com a oposição, porque 3-0 logo de cara, a situação que é ruim ficou muito pior. E deu dó dessa entrevista do Luciano pedindo a torcida para não abandonar. É muito triste isso. Lamento muito pelos torcedores do São Paulo. Foi um início muito lamentável, né? Pífio, triste, mas já anunciado.